Aos poucos, a Apple deixava de ser uma empresa de computadores e se tornava algo mais. E além de revolucionar o mercado musical, a Apple também mudou o conceito de varejo. Tudo começou em 2001, com o lançamento de uma loja física que pudesse traduzir os valores da empresa e de seus produtos. Assim como o iPod, o projeto de lojas foi considerado arriscado demais, e os analistas e especialistas diziam que a Apple ia naufragar, tal como a Dell, que havia tentado dominar o mercado varejista pouco tempo antes. Para Jobs, até então, os produtos Apple eram prejudicados pelas lojas especializadas, não pela concorrência de outras marcas, mas porque os vendedores não conheciam realmente o produto e não eram capazes de demonstrar para o consumidor o valor real dos produtos Apple. Diante desse problema, a ideia de Steve Jobs era criar uma nova concepção de varejo, que fizesse com que o cliente tivesse uma experiência memorável e, ao mesmo tempo, pudesse conhecer cada detalhe dos produtos. Para criar o conceito, Jobs contou com a ajuda de um dos conselheiros da empresa, Miller Drexler, presidente da Gap, que indicou o executivo Ron Johnson para ser o principal encarregado do projeto. Ron tinha um histórico de sucesso na varejista Target e era considerado um dos responsáveis por transformar a empresa em um grande hit. E juntos, eles trabalharam em cada detalhe de um projeto ousado e que enfrentou resistência entre os conselheiros da empresa. O plano original era de várias lojas abertas ao mesmo tempo, mas o conselho vetou, e ao final foram aprovadas 2 lojas conceito para testar o projeto. Uma na Califórnia, na cidade de Glendale, e outra na cidade de Tysons, na Virgínia, perto da capital federal. Como tudo na Apple, o plano foi tocado com discussões e convicções de Jobs, que inspiravam e confrontavam a equipe ao mesmo tempo. E pouco antes da criação da loja, o projeto original foi desfeito e refeito por Johnson, que trouxe novas ideias à pauta. O conceito final era de uma loja em que os vendedores é que seriam acionados pelo cliente e fariam o papel de facilitador. A loja seria ampla, mas ao mesmo tempo minimalista e simplificada. Apenas os produtos importavam, e o cliente poderia interagir livremente com os dispositivos e conhecer cada detalhe e programa disponível. Curiosamente, os funcionários não são chamados de vendedores e não recebem comissão por venda. Tudo para que a decisão seja sempre do cliente e que eles não sejam influenciados ou se sintam arrependidos depois. Para o conselho, a política seria um problema que tiraria a vontade dos profissionais. Mas Jobs manteve sua posição firme. As lojas receberiam arquitetura elegante, com pedras que vieram de Florença, na Itália, e até uma escada especial que foi criada e patenteada por membros da Apple, entre eles o próprio Jobs. Além disso, a loja teria uma única porta de entrada e saída, e deveria estar nos principais pontos comerciais das cidades. Esse foi outro ponto que gerou atrito entre o conselho e Jobs. Para o conselho, as lojas deveriam ficar em pontos afastados dos grandes centros, assim como as grandes lojas de varejo, para pagar pouco pelo aluguel ou pelo imóvel em si. Porém, para Jobs, as lojas da Apple tinham que estar entre as lojas de alto luxo, para que o consumidor tivesse a mesma percepção de alto valor agregado. E por fim, o último conceito foi uma ideia introduzida por Ron Johnson, que visava proporcionar uma interação com os consumidores, de modo que eles recebessem assistência técnica e informações em um único ponto, que teria uma dinâmica semelhante à de um bar. Ou seja, que o contato com os profissionais da Apple fosse despojado, direto e descomplicado. Dessa ideia nasceu o conceito chamado de Genius Bar, que se tornou uma referência no varejo mundial. E destes elementos nasceu a Apple Store. As lojas modelo foram abertas em 2001 e até a previsão mais otimista foi batida. Em pouco tempo, as lojas recebiam uma média de 5.400 clientes por semana. Somente no final de semana de abertura, foram vendidos mais de $600 mil em produtos. Nos 2 anos seguintes, foram abertas outras 25 lojas, e em 2004 veio a primeira na Europa, em Londres.
Em 2006, veio a joia da coroa, uma loja conceito em Nova York, na célebre Quinta Avenida, com mais de 2.000 metros quadrados e a única aberta 24 horas por dia. Ao longo dos anos, a aceitação se manteve enorme e as lojas recebem milhões de visitas entre clientes e turistas. Em 2010, as lojas da Apple receberam o título de loja mais lucrativa por metro quadrado em todo o mundo. Hoje, são centenas de lojas e o sucesso permanece.